Eu quero que você abra, por gentileza, sua Bíblia aí, lá no livro de Salmos, capítulo de número 89. Eu quero ler 2 versículos com você. Salmos 89, versículo 48. Salmos, capítulo 89, verso 46, perdão. Eu já havia finalizado, o capítulo da nossa série de hoje. E durante a semana, na minha devocional, estava lendo e me deparei com esse texto que eu falei, nossa, esse texto tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar no sábado, na nossa série. Você vai entender o porquê. Diz assim, versículo 46 de Salmo 89. Até quando, Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando a tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como a minha vida é curta, de como é vazia a existência humana. Eu vou ler novamente esse versículo 47 para você. Diz assim, lembra-te de como a minha vida é curta e de como é vazia a existência humana. De fato, os nossos dias, e a Bíblia fala isso, Salomão falou muito sobre isso, da brevidade dos nossos dias, que os nossos dias são passageiros. A Bíblia, ela traz um simbolismo, de que a nossa vida, ela é semelhante à folha, que nasce, cresce e seca, cai da árvore e o vento a leva. Assim é a nossa vida é curta. E o que o salmista está falando aqui vem de encontro à biografia que nós vamos falar nesta noite. Dentro da nossa série de biografias, nós estamos fazendo uma minissérie falando de 3 mulheres, Foi no episódio, hoje é o 6º episódio, não é isso? No 5º e no 4º episódio, nós falamos de algumas mulheres que influenciaram de forma substancial o cristianismo. E todas elas com o nome de Catarina, Nós falamos de Catarina Zell, Catarina Vambora, e hoje nós vamos falar de uma terceira Catarina, que é Catarina Parr. Esta garota proeminente, muito inteligente, não teve um início de vida perfeito. Na verdade, a sua vida, assim como nós lemos aqui do salmista, poderia ser expressa por esses versículos aqui, Até quando, Senhor, eu vou sofrer? Até quando eu vou passar por sofrimentos dessa magnitude? Aos 5 anos de idade, Catarina Parr, ela perde o seu pai, que era chamado Thomas Parr, e ela vai morar então com seu tio, chamado William Parr. Você já imaginou, para uma criança, o quão difícil é ficar sem a sua referência, seu pai, sua mãe? Eu acho que talvez um dos piores sentimentos, São 2 sentimentos, eu acho que extremamente cruéis na vida do ser humano, É você perder o seu pai ou sua mãe, ou o pai e a mãe que perde um filho, O vínculo, a ligação é muito forte, da criança com os pais e do pai com a criança, Porque a criança tem os pais como a pessoa que ela conhece, como as pessoas que ela mais conhece na vida toda, Da mesma forma os pais. Essa garota aqui, com 5 anos, ela perde seu pai. Entretanto, existem circunstâncias nas nossas vidas de dores e de dificuldades que Deus vai usar para o nosso benefício. Essa garota aqui, quando foi levada, Catarina, quando foi morar com seu tio William, ela teve talvez a possibilidade que ela não teria junto ao seu pai. O seu tio tinha posses e ele investiu assim substancialmente na vida dela, colocando ela numa boa escola a qual ela pudesse aprender latim, grego, música, artes, basicamente toda a grande cultura da época da Inglaterra ela estava inserida. E então
Aos 9 anos, como seu tio tinha um acesso muito fácil junto ao rei, ele leva ela para dentro do palácio e ela se torna aia da princesa Maria Tudor, que era irmã do rei. Então ela passa a viver ali dentro do castelo inglês, né, dentro do parlamento inglês, tendo acesso às pessoas mais proeminentes da sociedade e aprendendo com grandes mulheres, né, como a própria tutora ali, que era Maria Tudor. Bom, essa menina cresce, vira uma jovem muito bonita, muito inteligente e se casa. Ela se casa com Edward. E parecia que as coisas tinham resolvido, né? Poxa, aquela vida de tristeza daquela garotinha, agora, né? Ela tem cultura, vai para dentro do Palácio Real, casa-se. Porém, 4 anos após o seu casamento, o seu esposo, ele vem a falecer. Edward morre. E ela, né, fica sentida ali e abandonada, ela volta para morar com seu tio e surge um outro casamento para ela, 2 anos depois, com um homem chamado John. Ela se casa, né? Nossa, agora sim, né? Vou ter uma casa, agora vou poder ser mãe. E casa-se com esse homem chamado John. 2 anos após, acontece uma rebelião no ano de 1543 e, pasme, ele é morto durante a rebelião. E aí você pensa assim, que tragédia, né? 2 casamentos e tudo dá errado. Porém, quando a nossa vida está diante da presença de Deus, Deus sempre vai transformar tragédias em aprendizado e trazer bonança sobre a nossa vida. Essas tragédias que vieram sobre a vida dessa mulher não tiraram dela o gosto pelo estudo, e principalmente naquele período ali, né, dentro do catolicismo da época, ela tinha como livro principal a Bíblia. Ela estudava muito a Bíblia, e como ela tinha aprendido o latim e o grego, ela tinha condição, né, de pesquisar e de estudar, e ela nunca parou de fazer isso. Enfim, passam-se 2 anos e ela vivendo ali, né, no palácio, né, todos a conheciam. O rei Henrique VIII, que tinha como direito, né, ter mais de uma esposa por conta da sua posição real, ele olha para aquela garota Catarina, muito inteligente, muito articulada, estava todos os dias ali no palácio, ele olha para ela e fala: eu nunca fui feliz nos meus casamentos, né? Ele tinha outras 2 esposas que eram mães de alguns de seus filhos, mas ele nunca tinha encontrado o amor de verdade. Então ele se aproxima de Catarina, né? E de repente, aquele olhar e tal, ele, na sua posição de rei, ele vira para Catarina e fala: Catarina, você gostaria de ser esposa do rei? E ela, né? Que privilégio! Ela então se casa com o rei. Te diz, né, as biografias, que ela era tão inteligente quanto bela, né? As fotos que a gente encontra dela são muito antigas, não dá para ver uma noção de beleza, né? Agora, não era apenas a beleza dela que cativava. Sabe o que o rei Henrique disse certa vez? O que mais cativava o olhar dele naquela garota era a forma com a qual ela cuidava dos filhos que ele tinha com as outras mulheres, como se eles fossem seus próprios filhos. Ele fala que o amor entrou dentro do Palácio Real quando ele conhece Catarina. E ela começa então, né, ali juntamente com o rei, a crescer também, né, a crescer intelectualmente, a crescer em poder, e ela se torna a sua principal esposa. Prova disso é que nas viagens que o rei fazia, ela assumia o posto ali de maior nome dentro do parlamento inglês. Era ela que mandava quando o rei viajava. O tempo passa, surge então a Reforma Protestante, ali, né, em meados de 1500, e uma pequena revolução começa a tomar conta da igreja, né? Um assunto muito interessante começa a surgir, de que algumas coisas ensinadas dentro da igreja católica estavam erradas e que deveriam ser revistas. E ela começa a se interessar por isso. Ela já era uma grande estudiosa da Bíblia, ela passa a estudar a Bíblia mais profundamente e começa a ter contato com algumas pessoas que entendiam sobre esse contexto chamado de Reforma Protestante, como Thomas Cranmer, principalmente. Ao verem
a proeminência que ela estava tomando no reino, os bispos católicos começam a olhar para ela de forma diferente, né? Falar, essa mulher vai atrapalhar os nossos planos. E como eles sabiam que ela era uma ávida leitora da Bíblia, sabe o que os bispos católicos mandam fazer? Proíbem a Bíblia para a população. E eles mandam recolher todas as Bíblias. As únicas pessoas que teriam direito a ter a Bíblia seriam os próprios padres e os bispos. E aí ela fica extremamente chateada porque as suas próprias Bíblias ali do palácio foram levadas. E aí o rei Henrique vai fazer uma viagem para a França e deixa ela no posto principal. E ela, como uma mulher muito inteligente, ela não perde a oportunidade, né? O que ela faz? Quando ela assume ali, né, o reinado durante esse período de cerca de 2 meses que ele ficou na França, ela chama os professores da Universidade de Oxford, né, que foi uma instituição, Oxford não, Universidade de Cambridge, que foi fundada por cristãos. Ela chama eles e fala assim, por que vocês não estão mais discutindo e fazendo estudos do campo teológico? Eles falam, não, porque como a Bíblia tinha sido, né, estava escassa, né, nós paramos de estudá-la. Ela pega e fala assim, vocês precisam colocar os estudos teológicos dentro da grade curricular dos cursos de vocês. Aí eles, se a rainha que está mandando, a esposa do rei que está mandando, nós vamos colocar. E aí o que eles fazem com isso? Eles mandam imprimir novas versões de Bíblia e colocam essas Bíblias dentro da universidade. Olha o tanto que ela foi inteligente. A partir desse momento, todas as pessoas iriam fazer disciplinas ali dentro da universidade, disciplinas dentro do campo teológico, e iriam voltar a ler e estudar a Bíblia novamente, né? Isso deixou os bispos assim, irados, mas eles não podiam fazer nada, era a esposa do rei, né? Tinha um bispo que era chamado Bispo Gardner, e ele ficou assim extremamente irritado com essa atitude dela, e quando o rei voltou, ele procurou o rei e falou assim, rei, toma cuidado, está acontecendo algo aí nos bastidores que você não está sabendo, fica alerta. E aí, nesse meio tempo, né, Catarina, então, ela se aproxima de diversas outras mulheres inteligentes, e lá no Palácio Real tinha um espaço aberto muito grande. E ela convoca essas mulheres, esposas dos serviçais, aias, mulheres que eram tutoras, para participarem de uma reunião com ela. E essas mulheres vêm para essa reunião e participam ali dessa reunião, que era uma reunião de devocional, onde elas iriam ler a Bíblia, cantar alguns hinos e comentar sobre a Bíblia. Elas começam a fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, surge talvez o maior movimento dentro do parlamento inglês de toda a história, chamado de o Salão Protestante. Se você for pesquisar nos livros de história inglesa, você vai encontrar esse período, que foi o período chamado de o período do Salão Protestante, onde durante diversos anos ininterruptos, todas as tardes as mulheres se reuniam ali no Palácio Real para buscar a Deus, ler a Bíblia e fazer suas devocionais. Isso foi um marco na história da Inglaterra. Qualquer livro da Inglaterra que você pegar, que você for ler sobre a história dos reis e dos reinados que aconteceram ali na coroa inglesa, você vai ver um momento chamado de a instituição do Salão Protestante, que foi feito e organizado por Catarina Parr. Ela então toma uma proeminência muito grande. Todas as pessoas a respeitavam, né? E aí esse bispo católico chama o rei e fala assim, olha, você não está sabendo, mas está acontecendo. Toda vez que mulher junta para conversar, você já sabe, né, rei? Juntou para conversar ali 3 ou 4 mulheres, vai sair alguma coisa dali, né? E elas conversam assim sobre 18 assuntos ao mesmo tempo. Então não dá para você saber o que elas estão conversando. Mas eu descobri, elas estão organizando um motim para te derrubar. Ou seja, ele colocou uma mentira ali no coração do rei. E o rei ficou extremamente indignado e preocupado. E ele então chama Catarina para conversar. Nesse meio tempo, o médico de Catarina fica sabendo. E ele fala, olha, o bispo lá da igreja está armando contra você e com a reunião das mulheres que você faz. Toma cuidado. Ela então reúne as Bíblias, as anotações dela, esconde, né, com medo de que fossem recolher novamente, e o rei chama ela para meio que interrogá-la. Quando ela chega diante do rei, o rei fala, tudo bem, Catarina, senta aqui, eu quero conversar com você.
E aí ela senta lá e fala assim: Catarina, eu gostaria que você me explicasse a sua visão sobre a Bíblia. O que você entende sobre a Bíblia? E Catarina, muito inteligente, já sabendo onde o rei queria chegar, ela vira e fala: que isso, rei? Abaixo de Deus só existe você. Quem sou eu para te instruir quanto às questões bíblicas? Aí, né? Quando a mulher fala isso pro homem, o que o homem se achou, né? Mas ele ainda estava com um pezinho atrás. Ele falou assim: não, mas vamos lá. Fala para mim qual que é a sua interpretação dos textos bíblicos. Ela falou: a interpretação mais basal que eu tenho de um texto bíblico é de que toda mulher precisa ser submissa ao seu esposo, conforme o apóstolo ensinou. Aí ele apaixona, né? Conta-se, né, que o bispo estava do lado de fora e vendo que aqui estava demorando demais, né? Ele manda um serviçal tentar passar por trás e olhar o que estava acontecendo. Quando o serviçal bate na porta, tá lá o rei beijando a rainha, né? Ou seja, não teve deposição de ninguém e ela não foi caçada. Uma mulher que tinha não só a visão de Deus, mas que tinha também a sabedoria. Eu acho que todos nós precisamos buscar em Deus, talvez a maior essência, que seja mulheres ou sejam homens, precisam buscar em Deus é a sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Aquilo que você faz nos seus momentos de crise, nos seus momentos de dificuldade, revela quem você é. Nos momentos de dificuldade, a forma como você age, a forma como você suporta determinada situação, revela quem você é. E nesse momento aqui, que foi talvez um dos momentos, né, tensos na vida dela, ela soube agir, ela soube esperar, ela soube fazer aquilo que era correto. Para finalizarmos, nós encontramos na vida dessa mulher talvez a maior defensora de publicações da Bíblia na Inglaterra naquele período. Ela foi uma das grandes responsáveis, né, por se espalhar a Bíblia para todas as pessoas, para que as pessoas pudessem ter direito a ler a Bíblia. A sua primeira obra, chamada Prayers or Meditations, publicada no ano de 1545, né, Orações e Meditações, foi o primeiro escrito, ou seja, o primeiro livro publicado na história por uma rainha inglesa. Então, na história da Inglaterra, se você for buscar na história da Inglaterra, qual foi o primeiro livro que uma mulher publicou, né? Você vai encontrar lá o nome de Catarina Parr, esposa do rei Henrique VIII, com essa publicação, uma publicação cristã. Essa foi talvez a publicação que surgiu ali dentro do salão protestante. Nas reuniões que elas faziam, né, as anotações dela se transformou nesse livro. Em 1547, o rei vem a falecer. E ali, nesse ano, ela lança uma nova publicação, um novo livro, que foi o livro The Lamentation of a Sinner, né? Lamentações de uma pecadora. E nesse livro aqui, é interessante que o primeiro livro que ela lançou era um livro só de devocionais e orações. Agora, nesse livro aqui, que foi lançado após a morte do rei, ela faz uma crítica pontual aos bispos da igreja, né? Ela faz uma crítica muito forte àqueles homens que estavam impedindo que outras pessoas tivessem direito a ler a Bíblia, né? Inteligente, né? Foi esperta, esperou as coisas, esperou o tempo propício para que ela pudesse publicar essa obra. Por fim, antes da sua morte, ela fica conhecida como, talvez, dentro da história, a mulher que mais defendeu a sola escritura, né? Nós temos as 5 solas da Reforma Protestante. Você lembra quais são as 5 solas? Sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria e sola escritura. Sola escritura, né? Somente a escritura, somente a Bíblia tem palavra de Deus para nós, né? Não é o vídeo da internet, não é o pregador fulano de tal. A resposta a todas as suas questões está na Bíblia, somente nas Escrituras. E ela foi uma mulher que defendeu incisivamente isso. Outro campo de defesa foi enfatizar a doutrina da justificação pela fé. Somente pela fé, não é por aquilo que nós, não são pelas nossas penitências, né? Os nossos sacrifícios, né? A justificação do homem, ela só vem pela fé. É a fé que vai te justificar diante de Deus. É a fé que vai te levar a alcançar um novo nível diante do altar do Senhor. No dia 5 de setembro de 1548, ela falece e é sepultada na capela do castelo de Sudley, e a sua influência, ela foi fundamental na Inglaterra.
A prova disso é que até hoje o salão protestante serve de base de ensino para as mulheres inglesas, que influenciam constantemente os seus filhos e a educação dos seus filhos baseado naquilo que são os princípios bíblicos, baseado naquilo que são os princípios protestantes. Ou seja, essa mulher, ela saiu de uma vida onde ninguém daria nada para ela, de um início de vida, uma infância de tristeza sem o seu pai, com algumas mortes pontuais nos seus primeiros relacionamentos, mas tudo isso fazia parte de um plano divino, que era colocar ela no lugar certo. E ali, quando ela foi colocada no lugar certo, ela fez a coisa certa. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus ainda irá te colocar no lugar certo. Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você. E eu falo isso baseado na área que você já está atuando, baseado na profissão que você quer seguir, na carreira que você quer ter. Deus ainda te colocará em lugares específicos. E não se esqueça de, quando chegar nesses lugares específicos, ser ali um instrumento de Deus, ser ali sal e luz do Senhor, ser um instrumento que vai influenciar e que vai deixar um legado, assim como Catarina Parr deixou um legado para todas as mães da Inglaterra. Que você também faça isso, que você deixe um legado para seus filhos, para os seus netos, para a sua família e para todas as próximas gerações. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar? Coloque as mãos aí no teu coração. Eu queria que você pensasse aonde é que você quer chegar, onde você deseja chegar, qual é o lugar que você deseja alcançar, qual é a posição onde você deseja estar daqui 4, 5, 10 anos. E eu queria muito que agora, através dessa sua oração, você entregasse isso diante das mãos do Senhor. Queria que você colocasse isso diante da presença de Deus. Para que você, quando estiver nesse local, quando esse sonho do seu coração for realizado, você seja ali também um instrumento do Senhor, um instrumento de bênção do Senhor. Pai querido, nós oramos nessa noite com a certeza no nosso coração de que o Senhor é poderoso para fazer, ó Deus, em nossas vidas aquilo que nós pedimos, aquilo que nós almejamos. Ó Deus, que o exemplo de vida desta mulher que mudou a história, ó Deus, e que ainda hoje serve de exemplo para as mulheres da Inglaterra, possa também ser exemplo para nós. Que nós possamos deixar, ó Deus, um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Ó Deus, que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, ali no nosso ambiente acadêmico, no nosso ambiente profissional, que a glória do Senhor nos alcance, ó Deus, e que a nossa história seja uma história redigida, ó Deus, pela mão do Senhor. Nós oramos nessa noite confiantes naquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas e no nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Te esperamos no nosso próximo episódio da série Biografias.